presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. Graça e paz, amados irmãos e queridos ouvintes, que mais uma vez quem vos fala é Irmãozito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E hoje são dia 18 de janeiro de 2022. Amados irmãos, queridos ouvintes, vocês que vêm me escutando, inscrevam-se no canal, colocando aí um dedinho no sininho, à direita do seu celular, embaixo. Em cima coloque todas e ao lado esquerdo vocês colocam o dedinho no like, escolhendo qual palavra, qual pregação vocês querem ouvir ou estudo bíblico do Irmãozito aqui da cidade de Limoeiro. E desde já eu agradeço a todos que se inscreveram e que vêm se inscrevendo no meu canal. Eu sou um simples servo de Deus, só tenho um curso de seminarista de 3 anos, mas tenho vontade de trazer a palavra de Deus, de evangelizar, de fazer o ID de Jesus, que é pregar as boas novas do Evangelho. E para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 357, que tem como título Guia-me, que nos diz assim: Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar da vida ao fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Amém. Amados irmãos e queridos ouvintes, hoje eu vou trazer uma palavra que fala sobre 2 ricos que foram falar com Jesus. Na verdade, um deles foi diretamente falar com Jesus e o outro estava em cima da árvore. Um deles é o mancebo de qualidade, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, no capítulo 18, do versículo 18 ao 25, que é o mancebo de qualidade, que nos diz assim: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Estou escutando. Ninguém há bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico, ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes, você veja aqui no capítulo 18, nesse mancebo de qualidade, ele era um príncipe e foi ter uma conversa com Jesus, porque ele era muito rico, e perguntou a Jesus o que ele faria para ganhar o reino dos céus. E Jesus disse tudo que está aqui no versículo 20. Não sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse que tudo isso ele tinha feito, mas Jesus conhece o coração de cada um. E olhou lá para dentro do coração dele e disse a ele: te falta ainda uma coisa. Vende tudo que tens e reparte-os com os pobres e segue-me. E este príncipe, este mancebo de qualidade, se entristeceu muito, olhou para trás e deu as costas para Jesus e não seguiu a Jesus. Não fez o apelo que Jesus tinha feito a ele, que Jesus conhece o coração e a mente de cada ser humano. E sabemos que os ricos hoje em dia só pensam mais em si. E hoje em dia os ricos, na maneira de falar, o saco dele é como se tivesse um saco de 60 quilos que coloca açúcar, feijão, alguma coisa, mas não tem fundo. Quanto mais dinheiro que coloca, nunca vai encher, porque não tem fundo no saco. O saco, ele tem duas bocas, na realidade, um em cima e outro embaixo, e nunca há de encher, porque o rico, quanto mais riqueza tem, mais miserável é na maneira de distribuir alguma coisa para o seu semelhante, para com os pobres. Por isso que Jesus disse isso a ele. E ele desprezou a palavra de Jesus, desprezou a sua libertação e desprezou principalmente a sua salvação através de Jesus Cristo, que era vender tudo aquilo, seguir a Jesus para ganhar a vida eterna. Porque que adianta a pessoa ter aqui riquezas, ser muito rico e perder a vida eterna? Não adianta nada, porque tudo quando a gente, um dia, vamos morrer aqui e vamos perecer, porque na palavra está escrito que do pó nasceste e ao pó retornarás, nada levaremos daqui a não ser um paletó de madeira. Nada. Deixaremos tudo. Por isso que Jesus disse a ele, e ele se entristeceu. E olha que ele era muito rico e era um príncipe. Mas ele deixou Jesus para trás e não seguiu o caminho estreito, que é a vida eterna, que é através de Jesus Cristo. Preferiu o caminho largo e suas riquezas, deixando Jesus para trás. Já aqui, também no capítulo 19 de Lucas, é o livro de Lucas, a gente vai falar de outro homem rico, um publicano, chamado Zaqueu. E eu vou ler do versículo 1 até o 10, que nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era muito pequenino, não era um homem alto para ver Jesus passar, porque a multidão era muito grande que ia com Jesus. Então, o que foi que ele fez? Ele, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, aqui no versículo 5, Jesus já conhecia
o coração de Zaqueu. Já pediu para ele descer e conversar com ele, porque Jesus conhece todos nós, todas as nossas mentes, todo o nosso coração, e o próprio Pai Celestial, que o mandou aqui na terra e deu todo o poder a ele, a seu Filho, para que ele fizesse toda a sua obra e todo o seu mandato, através das Santas Escrituras, que era pregar as boas obras do Evangelho, as boas novas, levar a palavra de Deus, a verdade para todos. Porque não foi à toa que Deus mandou seu Filho unigênito aqui, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Jesus não fazia acepções de pessoas. Tanto é que esses dois homens eram ricos. E Zaqueu não tinha nem falado ainda com Jesus, mas Jesus mandou ele descer da árvore. E no versículo 6 diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Esse gostoso aqui significa com alegria, com satisfação. Ele desceu muito alegre, porque Jesus queria falar com ele. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Está vendo aqui? Então todos criticavam Jesus, porque Jesus ia pousar na casa de Zaqueu, porque ele era um grande pecador. E diz aqui no versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, sem o Senhor pedir, sem Jesus pedir, ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha, escutem só. Jesus disse que ele é também filho de Abraão, o pai da fé, pai da nossa fé. O homem que Deus escolheu, Abraão, para que nós pudéssemos ter a fé segundo Abraão. Né? Que Deus escolheu Abraão e mostrou a ele, sai do meio da tua parentela e tudo mais. Deus escolheu Abraão e Sara para povoar a terra. E aqui diz ainda, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos, mas os que querem de verdade. Os que querem de verdade. A gente vê aqui em Zaqueu publicano, Zaqueu era rico, era um dos chefes dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, dos que cobravam impostos, era rico, mas deu ouvido a Jesus. E ele nem falou antes com Jesus. Jesus disse: desce dessa árvore, que convém hoje eu pousar em tua casa. Porque Jesus já conhecia também o coração de Zaqueu. E Zaqueu se transformou e não deu as costas para Jesus. Ele fez tudo o que disse. E Jesus disse: hoje convém pousar em tua casa. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus disse aqui no versículo 9, que a salvação veio só para Zaqueu, mas também para toda a casa dele. Porque ele reconheceu seus atos pecaminosos, seus pecados, se arrependeu e aceitou a Cristo como seu Salvador. E o seguiu, e fez tudo como ele dissera. Deu a metade da sua riqueza, dividiu com os pobres, e quem ele roubou ou defraudou, os demais, ele supriu ou devolveu 4 vezes mais, quadruplicamente. A gente vê que foi o contrário do mancebo de qualidade, aquele príncipe que chegou até Jesus e disse: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele foi e perguntou a Jesus. Jesus disse: faz isso, cumpre os mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus disse a ele, né? Jesus disse a ele assim: mas te falta uma coisa.
E ele disse: o que é, Senhor? Vende tudo que tens e o reparte-os com os pobres. E ele, olhando para trás, viu as riquezas dele, todos os seus bens, deu meia volta e seguiu o caminho contrário, não seguiu a Jesus. E Jesus ainda disse: e segue-me. Mas ele não escolheu Jesus. Esse aí escolheu o caminho largo, que é o caminho da perdição. Já Zaqueu não. Já Zaqueu estava em cima da árvore e ouvira que Jesus ia passar por ali numa grande multidão, ali na cidade de Jericó. E ele era de baixa estatura, subiu naquela figueira brava. Mas Jesus já tomou a iniciativa, nem foi Zaqueu. O próprio Jesus disse, aqui no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus nem ouviu, nem tinha ouvido nenhuma palavra de Zaqueu ainda, mas mandou ele descer depressa, porque convinha a ele pousar na casa dele, porque Jesus já sabia do coração de Zaqueu e sabia que ele ia ser transformado, né? Ia aceitar a Cristo Jesus como seu libertador e salvador, ia segui-lo e ia desfazer seus atos, né? Seus pecados ia deixar para trás e ia ter um compromisso com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, aquele que Deus mandou aqui para nos libertar e salvar, para que nós pudéssemos e termos a salvação através de Jesus Cristo de Nazaré. Como diz lá, como eu sempre digo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem outro jeito. O jeito é esse que Zaqueu escolheu, o caminho estreito, o caminho que é Jesus, que é o caminho da salvação, o direito que ele teve de ter o bilhete para morar com toda a eternidade lá no alto dos céus, o qual ele está esperando a segunda vinda de Jesus, para que nós também possamos nos encontrar num corpo espiritual ao qual Deus vai nos preparar, não sabemos qual é, mas vamos se juntar também com Zaqueu, não é? E Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus quer que todos se salvem. Mas na palavra, infelizmente, não está escrito assim, amados irmãos, queridos ouvintes. Porque na palavra está escrito assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não está escrito assim: todos são chamados e todos são escolhidos, não. E além daqueles que são escolhidos por Deus, na palavra diz que Deus ainda vai separar o trigo do joio, porque só subirá aos céus aquele que realmente é trigo, aquele que estiver fazendo a vontade de Deus, que é pregar as boas novas, que é levar o Evangelho de Cristo nas casas, dentro de templos e fora de templos, levar as santas escrituras, as escrituras de Deus, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada, o que tem escrito de Gênesis, Apocalipse, sem tirar um A e sem acrescentar uma vírgula, ou acrescentar qualquer outra letra, tem que falar o que está escrito realmente na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E como está escrito lá, no Evangelho também de João, se não me engano, capítulo 8, e o versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que Zaqueu fez. Ele conheceu a verdade, que a verdade era Cristo Jesus, e Jesus o libertou de todos os seus pecados, de todos os seus males, e prestou atenção a ele. E, desde já, eu agradeço a todos vocês, amados ouvintes. Essa foi a pregação de hoje, a palavra que eu trouxe de 2 ricos, sendo que um era uma ser de qualidade e não escolheu a Jesus como seu Salvador. E o outro também era rico, e muito rico,
Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, ladrão, que roubava os outros. Essa é a verdade. Mas deu ouvidos a Jesus. E Jesus está pronto para perdoar a qualquer pecador, seja ele ladrão, estrupador, adulterador, seja ele que desfalsa o testemunho, que não honra seu pai e sua mãe, mas a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, ele deixa todos os seus males para trás. Ele deixa o velho homem para trás e se torna uma nova criatura. É assim que Jesus faz. A transformação da velha criatura para se tornar num velho homem para se tornar uma nova criatura. Num novo homem. É aí que você dá um passo para Cristo. E vocês, queridos ouvintes, e amados irmãos que estão afastados da palavra de Deus, eu não sei qual o motivo que vocês estão afastados. Volta ao primeiro amor que é Cristo Jesus, enquanto há o tempo. E vocês que ainda não aceitaram a Cristo, o tempo é hoje, é agora. Vocês estão vendo o mundo aí dando as suas últimas voltas. Não é fácil. Vocês vejam que ainda ontem o governo da Coreia do Norte lançou mais dois mísseis de guerra. Disse que aquilo ali é testes nucleares. E atingiu os alvos que ele queria. Amados irmãos, queridos ouvintes, lembre-se, só há salvação em Cristo Jesus, que Deus mandou o seu Filho amado aqui na terra para nos libertar e salvar do nosso pecado. Muito obrigado por vocês terem me escutado hoje e ter escutado essa parábola aqui do mancebo de qualidade, no capítulo de Lucas 18, né? A começar do capítulo 18 ao 25 e também no capítulo 19 de Lucas, que fala sobre o publicano Zaqueu, cobrador de impostos. Só que um seguiu a Jesus e deixou tudo que tinha para trás e seguiu a Jesus. E o outro não. Ficou com suas riquezas. E as suas riquezas, infelizmente, vai sufocá-lo e vai matá-lo espiritualmente. Não é só a morte carnal quando ele morrer que vai ser sepultado, não. Mas é a segunda morte, que é a espiritual. É morar lá no Hades, no inferno, por toda a eternidade. E aqueles que aceitam Cristo Jesus e fazem sua vontade, através do nosso Deus Pai, sim, nós ganharemos o bilhete para morar com Ele por toda a eternidade, junto do Pai Celestial, lá nos altos dos céus. Muito obrigado, amados irmãos e queridos ouvintes. Esta foi a palavra de hoje do vosso amigo aqui. Um amigo maior de vocês é Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse que vos fala aqui, o irmão Zito, da cidade de Moeiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.